Bom dia, meus seguidores, tudo bom com vocês? É bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Mas enfim, pessoal, sumi, né? Eu estou aqui de volta, apareci novamente. Eu tava meio sem ideia de vídeo, sendo que tem 1 milhão de assuntos pra gravar pra vocês. Mas enfim, apareci aqui hoje porque eu queria falar um pouco sobre substrato. Vou mostrar um pouco da produção pra vocês, que eu andei fazendo essa semana, por isso que eu estava sumido essa semana e esse mês, né? Eu andei sumido porque eu tava resolvendo muita coisa. Eu saí da empresa que eu estava trabalhando, aí questão de documentação, aí fui resolver coisa aqui de casa, minha mãe chegou de viagem, eu tava cuidando da casa da minha amiga. Fui passar a casa pra ela de volta, no caso, né, que ela chegou de viagem também. Então, assim, foi muita coisa, muito corrido. Eu andei bem sumido, até lá do Instagram eu tava meio sumido. Mas assim, apareci aqui depois de 1 milhão de anos e vamos conversar um tiquinho. Pois é, eu tô com uma bacia de substrato aqui pronto. Essa semana eu consegui trazer muita coisa, muita novidade, tanto pro catálogo quanto pra coleção. Inclusive, eu vou até mostrar uma planta aqui pra vocês. Ai! Eu tava namorando essa planta aqui, já tinha uns belos de uns meses. É uma colônia de Echeveria Dusty Rose. Rosa empoeirada, no caso, né? Ela é roxinha, não dá pra ver direito porque aqui tá sombreado. Mas enfim, falando em sombra, nada a ver também. O clima hoje tá muito que agradável, ó. Tá um sol, quase não tem nuvem no céu. Só que ontem, galera, ontem tava um frio. Vocês não têm noção do frio que tava. Passou o dia nublado. Anteontem passou o dia serenando. O dia mesmo, serenando assim. Parecia um chuvisquinho bem fininho. Enfim, o clima tá bem doido aqui, mas normal, né? De Goiás, Brasília, enfim, região. Pois é, eu tava namorando essa planta aqui já tinha um bom tempo, porque eu tenho uma Dusty Rose ali, só que ela não vai pra frente de jeito nenhum. Aí uma amiga minha postou essa planta no catálogo, a primeira vez que eu vi foi, como diz, amor à primeira vista. Eu encantei com essa bacia aqui, eu falei, essa bacia vai ser minha. E aí, que nem eu falei, como eu resolvi as coisas do trabalho, saí, eu consegui conversar com ela, eu falei, olha, eu vou receber um acerto, guarda essa planta pra mim. E daí que ela guardou mesmo, ela tirou do catálogo, deixou guardadinha, eu consegui ir lá buscar e tô muito feliz. Tem muitas outras plantas aqui novas, mas enfim, eu vou dar uma mostradinha pra vocês também na atualização de como é que tá a bacia. Eu não vou conseguir pegar aqui agora, mas olha, esta aqui é a bacia de Fantôme, aquela que eu fiz e gravei o vídeo aqui pra vocês no canal. As mudas dela todas já pegaram, estão todas pegas. Inclusive aqui ó, tem uma pote 9 aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha isso daqui, que maravilha. Calma, deixa eu sair do sol que senão não dá pra ver direito. Vai! Olha só isso aqui, gente. As mudas estão todas enraizadas, ó. Hiper enraizadas nos vasos já. Tanto as de pote 9 quanto as de pote 7. A que eu plantei na cuia também, tá bem enraizada. O único problemazinho agora é esse clima, né? Porque vem o dia nublado, 3 dias nublado, as plantas todas desadaptam. Aí vem um dia de sol igual esse daqui, acaba queimando. Então, eu aqui, como eu cultivo no tempo, eu estou sem estrutura de estufa, tô sem sombrite. O único lugar que tem sombrite aqui no quintal é ali, que é a gambiarra, que é onde eu adapto, gambiarra mesmo, que é onde eu adapto as plantas. Inclusive ela tá bem cheia, eu tenho que dar uma mexida ali. Eu mexi um pouco ontem, tirei algumas plantas dos caules, que eu tava com muito caule ali, com mudas, tirei as mudas, coloquei algumas nos potinhos, coloquei outras ali na sementeira, que eu comprei sementeira. Nossa, eu comprei tanta coisa pra vocês, tanta coisa, vocês não têm ideia. Comprei pote, chegou ontem inclusive, plaquinha diferente, vaso de 3 litros, comprei pote 11, comprei pote 7, comprei o que mais? Comprei uma bota pra trabalhar, porque eu trabalho aqui de chinelo, ó. Comprei uma bota, mas assim, voltando ao assunto que eu tava querendo dizer, da dica do substrato. Olha, sinceramente não tem, como eu vejo muitas pessoas falando, não tem uma receita de bolo, gente. Pra fazer substrato de suculentas, ainda mais que é de região, depende muito do clima da sua região. Como aqui é muito seco, embora faça frio às vezes, que nem eu falei, chova, fica nublado, que quando chove também chove demais. Aqui não tem umidade, aqui no centro-oeste não tem umidade, a umidade é muito baixa, então o substrato ele já tem que ser drenável por causa das suculentas. O segredo é esse, no caso não tem segredo, mas enfim. O substrato tem que ser drenável, tem que ser poroso. Então assim, o substrato não pode ser aquele substrato que compacte, tem que ser um substrato que fique assim, ó, vamos lá. Não dizendo que o meu substrato é o melhor, mas enfim. Ele tem que, ó, você tem que apertar e ele não pode compactar, tá vendo? O substrato tem que ser bem poroso. E aí vai do que você conseguir de material pra colocar. Palha de arroz, esterco, perlita, depende muito da região. Aqui era bom usar vermiculita, porque a vermiculita, ela, até onde eu sei, ela guarda um pouquinho, armazena um pouquinho mais de umidade e deixa o substrato drenável. Só que como aqui eu cultivo, eu molho mais vezes também, tem essa questão da rega, acaba que eu não uso vermiculita, eu uso somente a palha, esterco, a compostagem,
carvão, quando eu consigo, porque aqui também é bem difícil de conseguir carvão triturado. Carvão. E em algumas hipóteses, alguns casos, areia grossa. Eu não gosto de usar areia grossa no meu substrato. Por quê? Porque pra mim a areia é compacta. Ela, no caso, ela não é compacta, ela é em pedra, né? Dá na mesma. E aí acaba que assim, é um substrato muito bom com areia pra enraizar. Porém, acaba não sendo um substrato muito bom a longo prazo. Porque ele empedra e aí, mesmo com raiz, ele, sabe? Não fica legal. Não fica legal, não gosto. Então assim, meu substrato, atualmente eu tô usando a compostagem, que eu faço a compostagem lá na caixa d'água, é folha seca, resto de orgânico, enfim. Faço a compostagem, utilizo a compostagem ou uma terra vegetal, uma terra preta, misturado com uma parte de palha, uma parte de esterco, e eu consegui um substrato de fibra de coco, e eu tô achando maravilhoso, porque eu coloco uma parte dele para uma parte da compostagem. Porque fica bem soltinho, entendeu? E a fibra de coco, ela já faz esse papel da vermiculita, que é de manter um pouco a umidade, já que aqui é tão seco, então acaba que as suculentas gostam, porque a água não fica parada no substrato, ela desce. Então o substrato tem que ser assim, aquele substrato que você molha, encharque, mas a água desça toda de uma vez. Não pode ficar empoçada. E aí, assim, esse substrato pra mim está maravilhoso. As plantas, por causa da compostagem do esterco, estão desenvolvendo muito bem, principalmente as gigantes, as gibifloras. E assim, é como eu disse, não tem uma receita de bolo. Vai da região, na sua região, e os materiais que você conseguiu. O importante é que o substrato esteja drenável. O substrato não pode compactar. Bom, o que mais que eu ia mostrar pra vocês? Já falei um pouco sobre substrato, a produção, né? Eu tava olhando aqui que eu fiz a produção daquela flor tigre, né? Eu esqueci, Orbia variegata. A produção da Orbia variegata, que é esse lindão aqui. E simplesmente toda a produção tá florindo. Olha isso aqui, galera, que coisa mais perfeita. Toda a produção tá com botão de flor. Apesar de que é pouca a produção dele, mas toda a produção dele tá com flor. Não só ele, quanto os cacto mortos, é Stapelianthus decari, se eu não me engano o nome dele. Tô procurando aqui, esse aqui, ó. Todos eles estão vindo, como vocês podem ver aqui, ó, o botãozinho de flor, que coisa mais perfeita. Não dá pra focar, mas aí, ó. Todos eles estão vindo florzinhas. A ruérnia também, esse aqui é florífero, né? O tempo todo com florzinha, olha que perfeição. Então eu tô amando que a produção tá vindo bem florida. Tem as rosas do deserto também, isso aqui eu acho que eu vou deixar pra um outro vídeo, que senão isso aqui vai ficar muito longo. E nem tem corte no vídeo, né? Eu acho que eu vou gravar assim direto pra vocês mesmos, sem corte, que é melhor até pra mim editar. As rosas do deserto lá do outro lado, eu vou deixar pra gravar um outro vídeo só delas, porque tá com muita flor. Eu fiz muita polinização. Comprei os copos de 500 ml, que eu tô fazendo a produção no copo. Gente, muita coisa, muita coisa. Mas enfim, eu trouxe uma novidade pro catálogo também, que vai estar disponível logo mais. Não está disponível ainda no catálogo, por quê? Porque eu quero que saia a flor primeiro, que é o tapete persa. E olha só esse botão aqui, que coisa mais auspiciosa. Tô com 3 mudas dele aqui, eu vou disponibilizar no catálogo assim que a primeira flor abrir. Porque a flor do tapete persa é simplesmente perfeita, ela é enorme. E assim, né, como todo cacto, as flores de cacto são lindas, maravilhosas. Pois é, galera, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Nossa, eu trouxe realmente muita coisa, ó. Tem mais rosas aqui que eu trouxe, as plantas novas pra coleção, pra matrizeiro, no caso, né? Produção de pot 7, eu andei fazendo alguma produção. Aqui temos Peach Pride, aí tem as Fantômias aqui, ó. Inclusive as Fantômias daquela produção, daquela vez que eu fiz o matrizeiro, ó. Essas são as pot 7, todas estão pegas, ó. Hiper enraizadas. E olha a rosetinha, que coisa mais linda. Todas bem peguinhas e creio eu que não tenha nem um mês, né? Tem pouco menos de um mês, no caso, que eu fiz essa produção. E tá tudo muito, muito, muito bem pego, muito, muito bonito. Porque esse clima, mesmo sendo um pouco chatinho para as suculentas, nessa questão das chuvas, e as minhas sendo cultivadas no tempo, acaba que ajuda um pouco, porque ainda não tá chovendo como no final do ano. Porque aqui quando chove, chove a semana toda. E aí a gente começa a ter perda por causa de fungo, essas coisas assim, estiolar, as plantas começam a estiolar procurando sol. Só que como ainda não choveu desse tanto, choveu o quê? 1, 2 dias e assim, tipo, fez sol de novo, elas estão hiper adaptadas, estão bem gordinhas as folhas. Eu gosto bastante dessas primeiras chuvas por causa disso, porque as plantas dão aquele boom, né? Aquela primeira chuva dá aquela florada, aquela floração, sabe? Dá muita coisa, carrega muito de botão, as coisas, elas enchem de folhas, as plantas no geral ficam muito bonitas, as árvores também. O único problema é no excesso, quando tem chuva demais, acaba que a gente tem essas perdas. E inclusive eu tive uma perda até agora só, graças a Deus, na minha coleção. Só que foi uma das que eu mais gostava, que era uma gibiflora minha de carúnculas, que era a Baron Bold. Eu não vou ter uma Baron Bold grande pra mostrar pra vocês mais, porque a minha grande morreu, porque eu decapitei ela literalmente no dia anterior à chuva e eu não sabia que ia chover, né?
Mas eu tenho já uma Baron Boldzinha aqui, um filhotinho. Olha, já vi nas primeiras carunculazinhas, ó, as verruguinhas. E esse aqui eu vou separar pro matrizeiro. Isso aqui é a minha maior Baron Bold que eu vou estar tendo agora. Porque eu acabei perdendo a minha matriz. Só que eu já tenho produção dela. Tanto aqui quanto o caule que eu decapitei. Tá saindo uns brotinhos. Tem umas mudinhas de arte floral ali também. Então vai ser essas que eu vou conseguir estar salvando. Cara, mas eu tô muito feliz que eu trouxe muita coisa, cara. Vocês não têm ideia. Eu não tinha nem esse cacto na coleção. Eu consegui trazer, ó, Gymnocalycium. Esse aqui não é variegata, é normalzinho. Mas todos eles já tem botão. Trouxe 6. Trouxe muita coisa pra mostrar pra vocês. Então assim, eu vou tentar gravar pra vocês o máximo possível. Eu vou parar de preguiça, porque agora não tem desculpa, né? Eu tô em casa. E, gente, eu mexi com produção. O que eu mexi com produção essa semana é brincadeira, viu? Ali na frente eu fiz produção de Letícia. Fiz produção de Letícia. O Marianne, tem um vídeo do Leônio Marianne aí no canal. Vou mostrar pra vocês também. Olha como é que já estão as mudinhas de Marianne, aquelas que eu plantei no pote 6, ó, que eu passei pro 7, ó. Ontem, eu mudei elas pro pote 11, que é esse pote aqui, sai do sol. Eu mudei elas pro pote 11, porque elas simplesmente tomaram de conta do pote 7, olha isso aqui. Elas estão já copinhas, já fazendo esses arbustos. E era uma mudinha, eu plantei uma rosetinha assim, cada um. Estão simplesmente perfeitas e já estão todas disponíveis no catálogo. Eu não vou ter o catálogo ainda pra vocês digital em PDF, bonitinho, só no WhatsApp. Então eu vou deixar aí na descrição pra vocês o WhatsApp, quem quiser entrar em contato. Porque como eu vou ter a produzir agora, eu tô pegando jeito de novo na questão do envio. Mas eu já vou estar podendo enviar sim as plantas. Então quem tiver interesse, quiser conversar comigo no WhatsApp, trocar uma ideia, perguntar. No Instagram também pode ir lá, que eu respondo o mais rápido possível. Eu vou deixar na descrição, como eu falei, pra vocês o WhatsApp. Pra vocês pedirem, eu vou mandar o catálogo pra vocês, porque eu ainda não tenho ele em link nem PDF. Mas eu vou mandar pra vocês as fotos, os valores. Quem tiver interesse, a gente calcula o frete, quiser calcular o frete, tudo bonitinho. E é isso, galera. Foi esse o vídeo. Eu acho que falei bastante até. Deu pra dar uma introduzidazinha boa. Um pouquinho, né, de dicas sobre o substrato. Mas depois eu faço vídeos mais detalhados, mais bonitinhos, fazendo um substrato com vocês ali, questão de produção, tudo bonitinho. Eu vou mostrando pra vocês passo a passo, que eu acho que fica mais didático. Mas assim, espero que tenha dado pra entender tudo certinho, que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, fiquem com Deus e um beijo. Tchau, tchau.